Via um rosto cansado, um corpo que aprendia a odiar, uma mulher tentando caber em padrões que nunca foram feitos para ela. Não é que eu não queria me amar, é que eu não sabia como. E quando não se sabe, a gente copia o que disseram. A gente se esconde, se sabota, se abandona. Mas chega uma hora em que o vazio grita mais alto que a mentira. E tudo o que a gente quer é voltar para si. Esse vídeo é sobre esse reencontro. Sobre a menina esquecida no espelho. Sobre a mulher cansada de se odiar. Sobre a coragem de começar, mesmo quebrada. Porque você não é o que te disseram. Você não é a voz que te sabota. Você é quem sobreviveu. E agora, você pode escolher viver. O espelho sempre me pareceu um lugar perigoso. Ele dizia verdades que eu não queria ver, e mentiras que, por algum motivo, eu acreditava sem questionar. Eu me encarava ali, todos os dias, como se aquilo refletido fosse tudo. O que eu era? Um rosto cansado, um corpo cheio de imperfeições que só eu parecia notar. Às vezes me olhava rápido, evitando detalhes. Outras vezes ficava ali parada, olhando tanto que já nem sabia o que via. Só sentia uma coisa, que eu não era suficiente. Cresci, ouvindo que beleza era algo que se conquistava, que se afinava, que se corrigia. Aprendi cedo a me comparar, com as primas mais magras, com as mulheres da TV, com as fotos retocadas nas revistas, até com desconhecidas na rua. E de alguma forma, a conta nunca fechava para mim. Era sempre eu contra um ideal que parecia cada vez mais distante. Eu me olhava e me achava comum demais, grande demais, fraca demais. Tudo em mim parecia um demais, que precisava ser escondido. A pior parte era que ninguém dizia isso em voz alta. Eram olhares, comentários sussurrados, elogios às outras que vinham sempre com aquele silêncio constrangedor quando se tratava de mim. E assim eu fui aprendendo a me ver pelos olhos dos outros. Fui me moldando para caber no olhar alheio. Raspei pedaços de mim para tentar ser mais parecida com o que o mundo considerava aceitável. E mesmo assim, continuava me sentindo errada. Teve uma época em que eu evitava espelhos grandes. Preferia o retrovisor do carro ou aqueles pequenos de bolsa. Assim eu controlava o que via. Só uma parte, nunca o todo. O todo era demais para mim. Era dolorido demais encarar cada detalhe com os olhos de quem só aprendeu a procurar defeitos. Não era só sobre estética. Era sobre se sentir invisível. Era sobre acreditar, no fundo, que ninguém jamais me escolheria, porque nem eu conseguia me escolher. E é estranho pensar nisso agora, mas eu passei anos dentro desse ciclo sem nem perceber. Achava que era normal me odiar um pouco, que todas as mulheres se sentiam assim, que era parte da vida. E quando me diziam para me amar mais, para me cuidar, eu confundia isso com fazer dieta, passar um batom novo, comprar roupa que disfarçasse o que eu achava feio. Eu não sabia que o amor próprio era outra coisa, que ele morava na forma como você se trata quando ninguém está olhando. O espelho me machucava porque ele só refletia o que eu já acreditava sobre mim. E eu acreditava coisas horríveis. Eu achava que minha aparência definia meu valor, que eu só seria digna de amor se me encaixasse num padrão que nunca foi feito para mim. E quanto mais eu tentava, mais longe de mim mesma eu ficava. Eu não estava cuidando de mim. Eu estava tentando me apagar, pedindo desculpas por ocupar espaço. E no fundo, eu só queria descansar. Descansar do peso de ser quem não sou. Descansar do esforço de fingir segurança. Descansar da guerra contra meu próprio corpo. Às vezes a dor era tão silenciosa que nem doía. Só anestesiava. Era como se eu tivesse aceitado que ser mulher vinha com essa culpa embutida. A de não ser suficiente nunca. Até que um dia eu me vi chorando na frente do espelho. Não por estar feia, nem por me odiar, mas por estar cansada. Cansada de viver contra mim. Cansada de me olhar com desprezo. Cansada de só conseguir ver o que me faltava. Eu encarei meu reflexo com uma dor que não sabia nomear. E foi ali, naquela pausa, que alguma coisa começou a mudar. Porque naquele dia, pela primeira vez, eu não tive vontade de me esconder.
Eu quis me abraçar. Crescer sendo mulher é aprender a duvidar de si muito cedo. A gente escuta elogios, que tem veneno escondido. A gente recebe conselhos que dizem se valoriza, mas o que eles querem mesmo é que a gente se esconda, se encolha, aceite qualquer coisa para não ficar sozinha. E a gente aprende. Aprende a se vigiar o tempo inteiro. A não falar alto demais. A não chamar atenção demais. A sorrir para parecer mais leve. A agradar para ser aceita. Aprende que ser amável é mais importante do que se amar. Que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Que se olhar com carinho é vaidade. Eu não percebi quando comecei a repetir essas mentiras para mim mesma. Só sei que um dia, sem nem notar, eu virei a minha pior inimiga. Aquelas frases que um dia alguém disse, que talvez nem tenha sido por mal, viraram minhas verdades. Você tem um rosto bonito, mas se emagrecesse só um pouco, ninguém gosta de mulher difícil. E então, sem perceber, eu comecei a me cobrar, a me medir, a me diminuir. E o pior, comecei a me convencer de que isso era maturidade. Que aceitar o mínimo era a prova de que eu era uma mulher forte, realista. Mas na verdade, eu só estava desistindo de mim. É estranho como o que machuca, quando repetido muitas vezes, passa a parecer normal. Eu aprendi a me olhar com indiferença, a ignorar quando meu corpo pedia descanso, a silenciar a tristeza porque tem gente passando por coisa pior, a engolir o choro porque ninguém tem paciência com drama. Eu achava que me amar era luxo, coisa de quem tem tempo. E eu vivia ocupada demais tentando ser o que esperavam. Só que no fundo tinha um vazio crescendo, um silêncio gritando alto dentro de mim. Como se cada vez que eu fingia ser o que não era, eu me traísse um pouco mais. Eu me lembro de uma vez em que uma amiga me elogiou, dizendo que eu estava linda. E eu no reflexo respondi rindo, "Imagina, tô horrível." Eu disse como se fosse piada, mas não era. Eu realmente acreditava naquilo. Era automático. Como se eu não tivesse o direito de me enxergar bonita. Como se aceitar um elogio fosse um pecado. Por quê? Porque lá no fundo, eu sentia que não merecia. Que qualquer coisa boa dita sobre mim era exagero, engano, gentileza. E isso me doía. Mas era uma dor silenciosa, que eu escondia até de mim. E é aí que mora o perigo. Quando a gente se acostuma tanto a se sabotar, que nem percebe mais. Quando eu sou difícil, o não sou suficiente, o ninguém vai me amar assim, viram pensamentos normais. E a gente vai vivendo dia após dia, nesse piloto automático de desprezo disfarçado. A gente diz que tá tudo bem. A gente ri das próprias dores. A gente aplaude a força, mas não se permite fragilidade. E nisso vai apagando o brilho, a espontaneidade, a alegria de existir como se é. Eu me peguei muitas vezes admirando outras mulheres. Não pela beleza apenas, mas por algo que eu ainda não tinha nomeado. Liberdade. Liberdade de usar a roupa que quiser, de se olhar com orgulho, de ocupar espaço sem pedir desculpas, de sorrir sem se justificar. E eu me perguntava, por que eu não consigo? Por que em mim parece errado? E a resposta, eu descobri depois, é simples e brutal, porque me ensinaram que gostar de mim era errado, que eu precisava da validação de alguém para existir por inteiro, que sozinha eu não valia. Tanto, mas um dia essa narrativa começa a fazer barulho. A gente começa a questionar. Começa a se perguntar se o problema sempre foi com a gente, ou com o que contaram pra gente sobre ser mulher. E aí algo se move. Um fiozinho puxa o outro, e sem perceber, você começa a ouvir uma voz diferente. Ainda fraca, tímida, insegura, mas que diz: e se não for verdade? E se eu for muito mais do que me disseram? E é ali que começa o renascimento. Ali, entre a dúvida e a esperança, nasce a coragem de se ver com outros olhos. Porque a verdade é essa: ninguém nasce se odiando. A gente aprende ouvindo, vendo, sentindo. Mas se a gente aprendeu a se odiar, também pode desaprender. Também pode se ensinar de novo. Reescrever o que foi dito. Substituir o julgamento pelo afeto. Trocar a vergonha pela compaixão. E tudo começa com uma escolha. Escolher se escutar.
Escolher se tratar com respeito. Escolher não repetir mais a mentira que dizia que a gente só é digna quando for perfeita. A mentira que dizia que se amar é ser metida. A mentira que dizia que a gente tem que se consertar antes de ser feliz. Chega. Eu não repito. Mas tem uma hora em que a gente cansa de acreditar na mentira. Não acontece de uma vez, nem com um grito. Acontece no silêncio. No dia em que você se olha no espelho e não sente raiva, mas também não sente nada. Só um vazio. Uma ausência de si. Uma sensação de estar vivendo por viver. Cumprindo o roteiro. Sorrindo nas fotos, respondendo mensagens, fazendo tudo o que se espera, mas sem estar realmente ali. Foi assim comigo. Eu não chorei. Não surtei. Eu apenas parei diante do espelho e, por dentro, aceitei. Eu não sei mais quem eu sou. O reflexo me devolvia uma mulher que eu mesma tinha apagado aos poucos. Com cada desistência, com cada deixa pra lá, com cada escolha feita para agradar alguém ou se encaixar em algo. Aquela mulher ali, parada, olhando de volta, tinha olhos de quem carregava cansaços antigos. De quem sorriu quando queria gritar. De quem ficou quando queria ir embora. E de quem se calou por tanto tempo, que a própria voz virou eco. A gente vive achando que ser forte é suportar, aguentar calada, seguir mesmo quando tudo dentro de nós grita que algo tá errado. Eu segui. Engoli sapos, engoli dores, engoli vontades. E o espelho só registrava. Cada nova linha no rosto, cada olhar mais apagado, cada gesto automático. Até que um dia, aquilo tudo me sufocou. Não tinha mais maquiagem que desse conta, nem roupa que disfarçasse. Porque o que doía não era fora, era dentro. Foi nesse dia, diante do espelho, que eu percebi que algo precisava mudar. Não era mais sobre estética, era sobre existência, sobre reaprender a me olhar sem raiva, sem julgamento, sem aquele olhar treinado para encontrar defeito. Eu queria me ver com curiosidade, com carinho, com acolhimento, como quem reencontra uma parte perdida de si mesma. E pela primeira vez depois de anos, eu me permiti perguntar: quem é você de verdade? E foi aí que começou o trabalho mais difícil, o de reaprender, de reconstruir a imagem que eu tinha de mim mesma. E isso não tem glamour. Não tem fórmula mágica. É doloroso, sim, porque a gente precisa cavar fundo e encontrar todas as vozes que colocaram dentro da gente. Aquela professora que disse que você precisava emagrecer. Aquele ex que te comparou com outras. Aquela tia que elogiava só as primas. A mídia, as revistas, os comentários, os silêncios. Tudo isso vira camada. E você precisa retirar uma por uma. Eu comecei pequeno, parando de me insultar. Porque é isso que a gente faz sem nem perceber. Se xinga por dentro. Como você é burra. Claro que ninguém vai querer você assim. Você nunca vai ser bonita o bastante. Eu passei a responder a essas vozes. Não com raiva, mas com firmeza. Não, isso não é verdade. No começo parecia mentira, mas com o tempo foi virando espaço. Um espaço novo para mim dentro de mim. E nesse espaço, eu comecei a me ver como mulher, como corpo, como história, como alguém que sobreviveu a tantas pressões, a tantos padrões, a tantas dores, e ainda assim está aqui, de pé, tentando se amar, tentando se reconstruir, tentando acima de tudo se perdoar, porque é isso que a gente mais precisa no fim das contas. Perdão. Perdão por ter se odiado tanto, por ter acreditado no que disseram, por ter se abandonado tentando ser aceita, por ter pedido desculpas por existir do jeito que é. A gente não merece esse peso. Nenhuma de nós merece carregar essa culpa disfarçada de padrão. Nenhuma mulher deveria se sentir culpada por ter um corpo real, uma história quebrada, uma autoestima em construção. Nesse processo, eu também aprendi a me tocar com respeito, a olhar para o meu corpo sem buscar o que mudar, mas o que acolher. Passei a escolher roupas que me abraçassem, não que me escondessem. Passei a me permitir comer sem castigo, descansar sem culpa, dizer não
sem precisar explicar. E cada pequena decisão como essa era uma faísca. Pequena, mas viva, acendendo uma luz nova dentro de mim. E foi nessa luz que eu comecei a reconstruir meu espelho, a desmontar o que colocaram nele e colocar o que faz sentido para mim. Uma nova lente, um novo olhar. E mais do que isso, um novo compromisso. O compromisso de nunca mais me abandonar. Me ver com amor não foi um milagre, foi uma escolha que precisei repetir todos os dias, especialmente nos dias em que eu não conseguia me sentir bonita, nem forte, nem digna. Foi nesses dias que eu mais precisei desse pacto comigo, de não voltar a me odiar, de não cair de novo na armadilha, do desprezo disfarçado de disciplina, porque o amor próprio não grita, ele sussurra. Ele chega de mansinho quando a gente se acolhe em silêncio, sem exigir performance. Eu precisei desaprender tudo o que me ensinaram sobre merecimento. Eu não preciso ser magra para ser amável, nem inteligente o tempo todo para ser respeitada, nem sorrir sempre para ser aceita. Eu sou mulher, eu sou humana, e eu mereço me olhar com gentileza, mesmo nos dias em que estou cansada, mesmo nos dias em que meu corpo não coopera, em que o cabelo não ajuda, em que a vida parece demais. É nesses dias que o pacto comigo se fortalece. Porque é fácil se amar quando tudo está bem. Difícil é se amar no caos. E é aí que mora a verdadeira força. Eu fiz as pazes com o espelho. Não porque ele mudou, mas porque eu mudei a forma de olhar. Hoje, quando me encaro, vejo história. Vejo marcas que contam quem eu sou. Vejo traços que antes rejeitava e que hoje abraço como parte do meu caminho. Já não me olho em busca de defeitos. Me olho em busca de presença. Eu quero estar ali, inteira. Eu quero me reconhecer, mesmo nos dias nublados. Tem dias em que a insegurança bate. Tem momentos em que a voz antiga tenta voltar. Mas agora eu sei escutar a mim mesma. Sei dizer: você já passou por tanto. Você merece descansar. E às vezes, só isso já basta para seguir. Esse pacto de amor comigo não é sobre me achar perfeita. É sobre me tratar com respeito, mesmo quando não estou no meu melhor. É sobre parar de me abandonar toda vez que a crítica interna fala mais alto. É sobre ser casa, não campo de batalha. Eu descobri que me ver com amor é um ato revolucionário, porque o mundo ainda lucra com mulheres que se odeiam, que vivem consertando o que nem está quebrado, que se encolhem para caber, que pedem desculpa por ocupar espaço. Mas quando a gente se vê com amor, a gente não se deixa mais levar, a gente se posiciona, a gente escolhe o que serve, a gente aprende a dizer basta, e dizer basta foi uma das coisas mais libertadoras que eu fiz por mim. Basta de me diminuir, basta de me sabotar, basta de me tratar como inimiga. Hoje eu caminho com outra postura. Não porque tudo mudou, mas porque eu me vejo diferente. Porque dentro de mim, algo se ajeitou. Como se depois de tanto tempo, eu finalmente tivesse me encontrado. Esse vídeo, essa conversa, esse desabafo, não é sobre vaidade. É sobre sobrevivência emocional. Sobre voltar para si. Sobre lembrar quem você era antes do mundo te ensinar a se odiar. É sobre resgatar aquela menina que um dia dançou em frente ao espelho sem medo, sem crítica, só com leveza. E prometer pra ela, de agora em diante, eu tô com você. E se você me ouviu até aqui, se sentiu alguma coisa dentro de você se mexendo, talvez esteja na hora de fazer o seu próprio pacto também. Um pacto de silêncio com o espelho. De parar de se julgar e começar a se enxergar. Um pacto de amor. Não porque você esteja pronta, mas porque você está viva. E só isso já te torna digna. A gente não precisa de permissão para se amar. A gente só precisa de coragem. E hoje, mais do que nunca, eu escolho viver com essa coragem. A de me olhar com verdade. A de me ver com amor. A de seguir comigo mesma até o fim. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, então talvez você precise ouvir isso mais vezes. A nossa intenção aqui não é te ensinar nada. É te lembrar que você merece ser compreendida. É te fazer
Companhia nesses dias em que até o espelho parece mais um julgamento do que um reflexo. Se quiser seguir com a gente nessa jornada de reencontro, se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia, sempre ao meio-dia. Um espaço para respirar, refletir e se escutar. Ativa o sininho, para não perder. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir que ainda dá tempo de se escolher.